No período do governo militar, que começa em 64, o Brasil viveu uma experiência pouco comum na política brasileira, que eram grupos que faziam ações armadas. Essas ações armadas no Brasil, no período militar, foram diferentes da que houve na Argentina, no Uruguai e no Chile, porque lá a oposição aos regimes militares organizou verdadeiros exércitos. Alguns chegaram a atacar comandos e ter um número grande de mortos, feridos, tal. Aqui não foi assim. Logo depois do regime militar, do golpe militar de 64, os partidos de extrema esquerda começam a optar por ações armadas. Com aquela derrota que houve em 64, especialmente inspirado na Revolução Cubana. Mas basicamente esses movimentos eram movimentos de classe média e começam a fazer operações de sequestrar embaixadores em troca em troca de liberação de presos políticos ou, em outros casos, assaltar banco para pegar recurso para o movimento de guerrilha. Mas não houve nenhuma grande operação de guerrilha. Talvez a maior foi do Lamarca, o capitão Lamarca, que era um dissidente do exército no Vale da Ribeira, mas mesmo aí não chegou a haver choques entre as polícias. Mas não se chegou a ter nenhum ataque a quartel, por exemplo, como aconteceu na Argentina. Os movimentos não tinham grande base, foram rapidamente reprimidos e acabaram as pessoas ou mortas ou foram para o exílio. Mas tivemos também uns movimentos de luta armada da direita, que começou a aparecer quando o regime começa a caminhar para a sua abertura. Os grupos que estavam envolvidos nos porões da ditadura não aceitavam a abertura. Houve um período em que eles explodiam bancas, eles não queriam que as bancas de jornais vendessem os jornais alternativos, Pasquim, Opinião, Movimento, jornais que eram contra o regime, e começaram a explodir bancas. O maior atentado que houve foi desses grupos de direita, que eram todos vindo do próprio regime militar. Foi no caso do Rio Centro, onde eles era no 1º de maio, havia um show no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e eles prepararam um atentado terrorista contra os que estavam no show. Mas deu tudo errado, a bomba explodiu no colo dos 2 militares que estavam dentro do carro, um morreu e outro ficou ferido. Mas aquilo foi algo que marcou muito o governo do presidente João Figueiredo, que estava caminhando para o final. O outro atentado, nesse aí mesmo, foi uma coisa dolorosa. Eles mandaram uma bomba à OAB que matou a secretária da OAB quando ela abriu a bomba. Mas foram todos movimentos, embora tivesse grande repercussão, tanto os de esquerda quanto os de direita nunca tiveram grandes ações para se falar como se fosse uma guerra de guerrilha. Foram ações armadas, tanto a esquerda quanto a direita, que em alguns casos estavam inconformadas com a política como estavam tendo. Mas prevaleceu no país uma transição política que teve inclusive anistia para todo mundo.